Fala, meus gases nobres! Mais uma aula de Química, JP com vocês. Hoje, nós vamos estar debatendo, fazendo um aulão sobre estrutura atômica, que é a unidade que vai abrir aí a nossa aula, tá? Tudo pizza? Vem cá, você aqui, ó. Hoje, vamos trazer essa temática, né? Dentro da unidade de estrutura atômica. Estrutura atômica é como se fosse um capítulo. Aí, dentro desse capítulo, vocês vão estar tendo subtópicos. E aí, vamos apresentando aqui para vocês. Dentre eles, o primeiro, matéria. Inclusive, vou até disponibilizar o roteiro, se der tempo ainda hoje, para vocês. O roteiro que vocês irão receber dia 24. E vai até o dia 7 de junho. Eu já estou com ele pronto para mandar para vocês. E nesse roteiro já contém todas essas informações, inclusive dessa aula de hoje. Certo? Oi? Certo. Ah, sim, beleza. Queridos, então vamos lá. Matéria. Pode falar para mim palavras, frases do que você já tem aprendido sobre matéria. Qual é a definição básica da matéria? É o quê? Pode falar. Aquilo que tem... Massa. Bora? Aquilo que tem massa... Vai. Ocupa lugar no espaço e é formada por quem? Por átomos. Por? Átomos. Perfeito! Top! Obrigado! Formada por átomos. Olha aí, gente, que chique. Olha o que é que vocês falaram aqui tanto. Matéria. Aquilo que você conseguir registrar a massa dele. É matéria. Registra a massa do amor, do ódio, do sentimento, da paixão. Se você um dia conseguir registrar a massa desses adjetivos aí, você vai considerá-los como matéria. Quem sabe? Mas por enquanto ainda não, tá, neném? Olha só, aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Para ser matéria, claro, o globo é terrestre. Só que, acima do globo terrestre, nós temos a atmosfera. E temos ambientes também aquáticos. Então, nós temos matéria nos mais diversos ambientes. Sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. Só que com um diferencial. Massa. E quem que registra a massa? Quem é que registra a massa das substâncias? Quem é o instrumento? Quem é? Você tem quantos quilos? Aí, entendeu quem é o objeto que eu quero que vocês falem? O aparelho, o instrumento? Quem? Bora, gente! Nossa. Isso! Perfeito! Olha só, nós temos em vários ambientes do nosso cotidiano, açougue, supermercado, padaria, laboratório, né? Máquinas beneficiadoras do arroz, posto fiscal na BR para poder registrar a massa daquelas cargas. Então, nós temos que ter uma balança adequada para determinar a massa. Só assim nós vamos dizer que aquele determinado objeto que você está de posse dele tem uma massa. Além de massa, ele ocupa um lugar no espaço.
eu tenho o cano, tem a canetinha, vocês têm vários objetos aí ao seu redor, todos eles são considerados, assim, matéria. Por quê? Está ocupando este lugar aí que você está vendo, inclusive nós somos matéria, tem uma massa e a balança que diz para nós. Aí a balança vai dizer o quê? Que a sua massa, ela tem 60 quilos. Outro tem uma massa de 100 quilos. Tem objeto que tem massa de 1 miligrama. Já tem outros objetos com a massa de 10 gramas. Outros têm 1 tonelada. Percebam que dentro do sistema internacional de medidas, que a gente chama dentro da física, química, matemática, sistema internacional, existe esse sistema para definir qual é a unidade de medida das substâncias. Sejam elas em gramas, sejam elas em litro, sejam elas em metros por segundo, se tratando de velocidade, você sabe que cada grandeza, estas grandezas, velocidade, aceleração, né? Aí você tem comprimento, massa, volume, tudo tem que ter uma unidade específica de medidas. Né? Eu não posso dizer que da onde você está para a porta do quarto, por exemplo, não tem 1 quilômetro. Talvez vai ter metros. Tá? Para cada situação tem uma unidade específica. Isso que eu quero dizer. E é baseada no sistema internacional. Se você vai pegar massa, aí você tem o quê? Ó, quilo. Certo? Você tem quilo. Só que além do quilo, você apresenta outros submúltiplos. Miligramas, gramas, toneladas, centigramas, enfim. Você sabe que tem essa variação de unidades. O que fica para você e para nós é que a massa precisa de uma balança. Aquele corpo precisa de uma balança. E, além disso, ocupa espaço. E toda a matéria é formada por átomos. Toda matéria existente, né, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, sempre esses 3 estados, formadas por átomos. E quais são as partículas que o átomo apresenta? Quais são? Prótons. Prótons, olha só, você dizendo. Elétrons. Prótons, elétrons. E nêutrons. E nêutrons. Beleza. Isso é interessante. Ó, essas 3 partículas aqui, gente, são, até hoje, fundamentais para o átomo. Só que o átomo, antes de chegar a essa divisão, ele tinha um conceito assim, ó, não, e o tomo significa parte. Correto? Então, essa palavrinha tomo significa parte. E o A significa não. Qual é a frase? Não divisível. Não divisível. Não parte mais. Quem? O átomo. E o que é a definição? Aquele pontinho tão minúsculo que a olho nu não dá para enxergar. Preciso de recursos bem sofisticados para tal. E aí a gente entende que é a menor partícula da matéria. Como se fosse assim, ó, de tijolinho em tijolinho, constrói-se um predinho. De tijolinho em tijolinho, constrói uma casinha. O que é que eu quero dizer? Cada bloquinho daquele é como se fosse uma unidade atômica. E a junção desses átomos constrói-se a matéria, o corpo, os objetos. E assim a gente vai levando para dentro do conceito de química. Então, na época, os filósofos gregos, que não tinha base na ciência, né? Vou chamar de grego, poderia ter os egípcios, entre outros, vamos chamar de filósofos, tá? E aí eles não tinham ciência como tem hoje. Por isso que existe filosofia, é a mãe de todas, né? É a mãe da sabedoria.
E aí o que acontece? Eles acreditavam que, a partir do momento em que você pegasse um pedaço de galho ou um outro objeto e fosse aplicando a divisibilidade, você ia só fazendo cada vez mais chegar a esse ponto. Por isso que existe uma propriedade divisível geral da matéria de nome divisibilidade. Só que divide. Chega um certo ponto, e esse ponto foi definido por muitos dos filósofos de átomo. Esse pontinho aqui que eu faço de canetinha, ó, vou aumentar ele. Esse ponto. Esse ponto aqui, ele se tornou indivisível. Olha só a etimologia, o significado da palavra. O A é não, o tomo é parte. Não divide, não parte. Em outras palavras, indivisível. Naquela época, no século V a.C., assim a literatura indica, que eram só filosofia. Era só modelos atribuídos àquilo que eu não tinha certeza que hoje fosse. Mas na época acreditava-se que o átomo era isso. Poderia dividir? Pode. Se eu pegar esse cano, quantos pedacinhos não saem? Começa a cortar de 3 em 3, aqui, centímetros, vai. Você vai chegar, você vai passar o dia dividindo. Certo? Vai passar o dia dividindo. Só que vai chegar na menor unidade dessa matéria, cano, chamada de átomo. Se pegar o pincel e começar a dividir, vai dividindo em pedaços menores. Vai chegar na menor unidade estrutural, na menor unidade da partícula, chamada de átomo. Só que ficou aquela ideia de que não se divide mais. Tipo assim, ponto final. Aí aparecem outros estudiosos inquietos com aquela situação e começaram a pesquisar, a estudar, a fazer experimentações e viu que o átomo de lá para cá não é mais o mesmo em definição. É como se hoje eu fosse escrever um livro, eu escreveria para a palavra átomo isso aqui, mas não quero caçar confusão com ninguém. Ó. A gente fala nas aulas, eu falo para vocês, para qualquer outro aluno aí, eu falo. Hoje, se eu fosse escrever um livro, e etc e tal, eu colocaria lá que o átomo sofreu tantas mudanças em questões de matéria, inclusive na definição, que hoje eu digo que ele é divisível. Olha a palavra, parte. Divide. Tira o A de negação. Aí eu ia caçar uma confusão hoje com os teóricos, com os químicos, com os biólogos, com os físicos, com a ciência, até que fosse aceita. Até que eu provasse a minha teoria. E ela virasse realmente um fato verídico. Entendeu? Como é que é a questão? Hoje, 2021, o átomo é divisível. Você já cita para mim, o que você já aprendeu. Prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm cargas o quê? Positiva. Positivas. Negativas. E os nêutrons? Nenhuma. Nenhuma carga. É exatamente o quê? Zero. Por isso que hoje a matéria ela é também dotada de cargas elétricas. A matéria tem massa, tem espaço, ocupa espaço, é formada por átomos, olha que interessante, dentre elas essas partículas, que levaram anos e anos e anos e anos para se descobrir elas. Estão se descobrindo outras e outras hoje, em 2021. Estão descobrindo outras partículas menores dentro dos prótons, dentro dos elétrons, dentro dos nêutrons. E já tem algumas outras denominações. Leptons, quarks, Dau, Ap, já tem essas outras partículas aí, bem menores do que essas três. Se o átomo é um ponto, esse ponto se dividiu em três, e cada ponto desses três
continua se dividindo em outros pontos menores, como se fosse uma reação em cadeia. E eu tenho esse ponto que sofreu uma divisão em 3, prótons, nêutrons e elétrons. Aí esse próton começa a fazer isso aqui, ó, começa a dividir, certo? Esse ponto aqui divide nesse, esse começa a dividir em 2, esse começa a dividir em 3, e quem dá conta do paradeiro? Isso é a ciência, está estudando para isso. Não para. Então, de lá para cá, de 1808 até os dias de hoje, ainda se discute, se estuda sobre a teoria atômica. Certo? Não para. Vocês vão chegar na universidade, vão sair da universidade falando de átomo. E não tem como dizer outra coisa, tá? O átomo é a base. Começa a formar isso aqui. Então, a matéria também contém cargas elétricas. Por isso que existe o positivo, o negativo e o ponto neutro, em função da carga elétrica. Nós temos cargas elétricas no corpo. Porque se você atritar no cabelo, eletrização, e aproximar de papéis picados na tesoura bem pequenininho, quando você aproximar o cano, todos os papéis começam a serem atraídos pelo cano. Por quê? A tua carga foi passada para o cano, e o cano atraiu aqueles papéis. Então, mostra que o papel e o cano têm o quê? Cargas opostas. Cargas elétricas. Daí surge o estudo de eletricidade. E o que temos hoje de eletricidade? O nome é elétron, não é proticidade. É? Gostou? Então, fios elétricos não são fios próticos. Não são fios nêutrons, né? Apesar que tem o quê? O fio neutro. Quer dizer, o fio não, a fase neutra. Energia elétrica, não é energia prótica. Tudo em função deles, elétrons. Se destaca. Tem um fluxo de elétron passando pelo fio aqui. Você liga o interruptor, desliga o interruptor, tomadinha, tchá, 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 lâmpada, tchum, tchum. Questão de segundo. Incrível. E às vezes a gente não para pensar da onde vem essa energia, o que causou essa produção, como surgiu, da água, do vento, entendeu? Da energia eólica, da energia nuclear, isso. Então, quando se fala em matéria, eu falo de energia. Matéria e energia transformam o mundo. Beleza? Aí o que é que eu tenho? Átomo, formando matéria. E o átomo passa por divisão, por transformação. Existe uma frase de um químico ilustre, Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Frase linda. Muito usada nas feiras de ciências, nas camisetas de escolas. Quando você vai apresentar um trabalho, na natureza nada se cria, nada se perde, vírgula. Tudo se transforma. Entre parênteses, Lavoisier. Carrega isso para nós. Tudo se transforma o tempo todo. Certo? Então o átomo está aí. Agora, voltando, eu tenho massa 60 quilos na Terra. Só que tem um erro comum, né, no dia a dia, que fala que eu peso 60 quilos. Você pesa 60 quilos? Não. Você tem massa de 60 quilos? Tenho. Mas como que você pode imaginar o teu peso sendo massa? Não dá para poder imaginar isso, que a tua massa é quantidade de matéria. Peso não tem nada a ver com a massa. O peso está relacionado com quem, gente? O peso está relacionado com quem? Ó, o peso está relacionado com a força de quem? A força de quem? Já ouviram falar nisso aqui? Gravidade. A força da gravidade. E a força da gravidade, ela atua de cima para Baixo. para baixo. Essa força da gravidade, olha, chamada de letra G, ou muitas das vezes chamado de aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional.
que pode também ser representado pela letra A, de aceleração gravitacional, ou G, de gravidade, significa que tem uma aceleração com que os corpos tendem a voltar para o centro da Terra. Então, quando eu falo força, peso, é o mesmo que eu estou falando de peso. E quando eu me refiro a peso, eu quero saber a sua massa corporal e vou multiplicar pela gravidade. Aí você acha o peso. E não tem nada a ver com sua massa aqui, ó. Peso e massa são propriedades diferentes da matéria. Outra coisa, você aprendeu lá que força é igual a massa vezes aceleração. E qual foi a diferença, Jota? F é força. Em Newton, Isaac Newton, né? As leis de Newton. Força, F. P, peso. O que é que eu coloquei aqui em cima? FP. Força, peso. Posso escrever com F ou posso escrever com P. Vamos lá, então. Qualquer uma delas, o resultado será o mesmo. E quanto que é a aceleração? Quanto que é a gravidade? Depende de quem? Do planeta que você vive. Vamos pegar o planeta Terra e colocar a gravidade. Depois a gente pega a Lua e coloca a gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. O que é isso aqui? A gravidade da Terra. É a aceleração com que tudo é puxado para o seu centro. Você não vai ter a felicidade de jogar esse cano e ele continuar indo para o espaço. Porque a gravidade ela não atua de baixo para cima. É isso aqui. Ó. Desce. Tudo que sobe... Desce. Tem que descer. Isso é física, isso é lei, isso é química. Tudo que sobe a favor ou contra a gravidade tem que descer. Se for a favor da gravidade, maior vai ser a aceleração, não é verdade? Vamos pegar, jogar bola a favor do vento. Sim. Meu time ataca o outro time. Só que o meu time, né, está a favor da gravidade. Então, nós temos mais facilidade de fazer gol. Vamos pensar isso, porque diz que no embalo da gravidade, no mesmo sentido, né, diz que todo santo ajuda. Nadando em uma correnteza a favor da gravidade. Nem precisa bater braço e perna. A correnteza te leva. Agora, nada contrário. A correnteza está indo, né? E você está tentando vir no sentido contrário, batendo braço e perna. Não vence. Não vence. Subindo e descendo montanhas. Subindo montanhas a pé, de bicicleta, de carro. Diminui a velocidade. Cheguei em cima. Agora vamos descer. O santo ajuda, porque eu estou a favor da gravidade. E essa gravidade... ela puxa tudo para o centro da Terra. A Terra tem um ímã, um centro de gravidade que puxa as coisas para si. Nós somos guiados pela força da gravidade. Nós temos 2 pernas, 4 membros, mas nós só temos 2 em apoio. Nossos pés, nossas pernas. Os outros animais que mamam, na sua maioria, são quádrupes. Tem 4 patas. E eu estou em aula. 4 patas. E aí, o que é que acontece? O centro de gravidade desses animais estão mais próximo do chão do que o centro de gravidade nosso aqui, ó. Olha o centro de gravidade nosso aqui, o meio aqui, ó, do peito. Isso aqui é um CG, centro gravitacional. Então, está muito mais distante para a Terra. Então, nós temos o quê? Pouco equilíbrio. E quem tem as 4 patas apoiadas no chão... o centro de gravidade está mais próximo da Terra e eles têm mais equilíbrio. Por isso a questão dos 4 apoiados
as 4 rodas de um carro, as 3 rodas de um carro, quando comparado a 2 rodas de moto ou de bicicleta, as 2 pernas nossas. A gente tem um desequilíbrio. Mas mesmo assim, equilibramos porque a gravidade nos guia. Numa curva ou numa reta. E aí, o que é que eu tenho aqui? O peso... Você disse que era 4. E aí a massa é igual a 60. Na Terra, a sua massa corporal, digamos que você tem massa 60 quilos. A gravidade aqui na Terra, 10. 10 o quê? Olha só, você sabe muito bem que 60 quilogramas. A sua gravidade da Terra, a gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração. Por isso que está escrito aqui, aceleração gravitacional. É metros por segundo ao quadrado. Isso foi visto na física, né? Que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo ΔT. A velocidade no sistema internacional é metros por segundo e o tempo é segundos. O tempo no sistema internacional de medidas, o tempo é segundo, não é hora, não é minuto, é segundo. A velocidade não é quilômetros por hora. O sistema internacional é metros por segundo. Depois você transforma para onde você quiser. Quando eu resolver isso aqui matematicamente, eu conservo M e S vezes S dá S ao quadrado. X vezes X dá X ao quadrado. Então, multiplicando, você tem 600 newton. Quanto que é o peso seu lá na Terra, aqui na Terra? 600 newton. Você não pesa 600 quilos. A massa sua é uma, o peso é outro, porque depende do planeta, do local, do satélite, aonde você estiver. Certo, gente? Então, 600 newton é diferente de 60 quilos. Então, a balança registrou a massa de 1, que é 60 quilos. Só que o teu peso não é 60. É a massa corporal sempre multiplicado pela gravidade da Terra, que é 10. Ponto. Vou fazer a pergunta. Vamos para a Lua. Pega o foguete. Lá em cima, na Lua, a tua massa é igual ou diferente daqui na Terra? Diferente. Diferente? Posso perguntar? Tá certo disso? Querem pensar um pouco? A massa sua aqui na Terra é 60 quilos. E lá em cima, vai continuar 60 ou diferente? Diferente. Igual. Pensa aí um pouquinho, para você concordar com esse igual que eu estou falando. Você pegou o avião, pegou o foguete... Vai ser, talvez possa ser que tenha ainda a mesma massa, mas só que pode mudar também o negócio A gravidade. da gravidade. É isso aqui, justamente, perfeitamente. O que muda? Gravidade, gente. Eu subi e desci com os mesmos quilos que eu tinha, tá? Eu comi, eu bebi, mas não engordei a ponto de aumentar 1 quilo, digamos, tá? Não pensa isso. Senão você vai dizer assim, e se eu comer muito lá em cima? Problema. Não vai pensar nisso, vai 70 quilos lá na Lua, tal. Não. Vamos pensar o seguinte, você foi agora para a Lua, chegou na Lua agora, saiu aqui 4 horas, chegou na Lua lá, digamos, 6 horas da tarde. Um exemplo, tá, gente? A sua massa é a mesma, ninguém arrancou pedacinho da gente. A gente continua a mesma pessoa, tá? Em pessoa, carne, sangue, osso, a mesma massa de tudo. O que é que foi que mudou? Exatamente isso. Olha a gravidade na Lua. Não pode ser 10, tem que ser 1,6. Isso é valores tabelados. Ó, olha só quanto é a gravidade da Lua. Diminuiu, hein? Diminuiu por quê? Porque você teve que vencer uma altitude. Quanto maior a altitude, menor Gravidade. Diminui pressão, diminui temperatura, diminui gravidade, porque essa gravidade ela vai ser... não que não tenha gravidade, a resposta não é essa. Ah, a pessoa flutuou lá em cima, né, JP?
porque não tem gravidade. Gente, a gravidade existe. O que aconteceu é que a quantidade de gás, oxigênio, ela diminuiu. Em função da altitude. Eu saí da minha camada terrestre, da minha estrato, e for para outras camadas a ponto de chegar lá na última, na íon, e aí eu vou ter o quê? Oxigênio diferente aqui, no grupo I. É diferente. Então, eu vou flutuar. A gravidade é diferente, porque eu estou em altas altitudes. Já estou na Lua, estou em Marte, estou em Júpiter, estou em Urano. Entendeu? Estou em vários planetas. Cada planeta tem uma gravidade diferente. Precisa pesquisar, tem. Pesquisa na net. Você vai encontrar, cada planeta tem uma gravidade e um satélite diferente. Se você multiplicar aqui, vai dar 60 lá na Lua, que é seu peso, sua massa é a mesma, e aqui 1,6. Quando você comparar, vai dar 96,6 Newton. Olha você na Lua, olha você aqui na Terra. 6 vezes de diferença. Praticamente 6 vezes. Se eu pegar 600 e dividir por 96 aqui, quase considerando 100, né? Dá quase 6 vezes menor ou maior. Entendeu como é que é o esquema? Então, ó, nada de você falar hoje, estou pesando, mãe. Eu subi na balança lá, mãe, e estou pesando 55. Tá pesando 55? Não, você tá... Ah, tá, entendi. Não, tá até boa, né? 55. Quer dizer, o peso vem na nossa mente que é massa. Só que dentro da física, da biologia, nas provas, nos vestibulares, você tem que ficar atento que é diferente. Tá? Agora, subiu, diminui gravidade. Mergulhou no mar, aumenta a gravidade. Se vai para dentro de uma mina, extrair, né, pedras preciosas, ouro, etc. e tal, você está saindo do nível do mar e está indo para baixo. Então, o que era de gravidade menor para cima, aumenta para profundidade. E aí você tem que levar oxigênio nas costas, como leva também para o espaço. Porque vai ter hora que vai faltar oxigênio também. E aí tudo se alterna quando você mergulha. Pode ser numa piscina. Aí tem a força empuxo. Entendeu? E aí acaba tendo aquela força contrária, de baixo para cima, te levando para a superfície. Certinho aqui, turma? O que é a questão de peso? Peso é uma propriedade geral da matéria. E que depende de cada planeta, para que você tenha uma gravidade. Se vai fazer um exercício, eu vou ter que te fornecer, por exemplo, a gravidade de Júpiter. Qualquer planeta que eu for elaborar um exercício, eu posso fornecer, eu tenho que fornecer a gravidade, porque a massa é sua. A massa é específica, é de cada um de vocês. Minha também. Cada um tem sua massa específica. Agora, a gravidade muda e também o peso muda. Ok? Tudo pizza? Sim. Beleza. Top demais, hein? Então, a matéria, ela é formada por átomos. E, quando eu falo formada por átomos, você sabe que os átomos, eles são representados por elementos químicos, não é verdade? Depois nós vamos entrar na matéria em si, sobre tabela, sobre elementos e tal, mas a gente está fazendo aqui uma especulada. Olha só, os átomos, eles são representados na tabela periódica por elementos químicos. E aí nós temos o quê? Um átomo, um elemento químico. Ok? Então, os elementos químicos, eles representam os átomos. Certo? Esses átomos aqui também, eles podem juntar entre si e formar o que a gente chama de... Bora? Os átomos formam as moléculas ou substâncias. Então, olha só, agora eu estou começando a tratar. Átomo é a menor unidade, é o tijolinho.
vai formar uma casa, vai formar um corpo, vai formar células, vai formar organismo, tecido, órgão, os níveis de organização do ser humano. Então, aqui agora, esses elementos químicos, eles representam os átomos. Certo? E os átomos também podem formar moléculas ou substâncias. Em outras palavras, podem também dizer assim, ó, compostos químicos, né? Então, dá na mesma interpretação para que a união de átomos forme isso. Do tipo, olha só a molécula de água. H2O. Já era. Quantos átomos tem aqui na molécula? Dois de hidrogênio e um de oxigênio. Então, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ao todo, você está vendo, contando... 3 átomos. 3 átomos. Os 2 átomos de hidrogênio e um átomo que não precisa aparecer esse 1 de oxigênio. 2 mais 1 dá 3. Quantos elementos químicos? 2. 2 elementos químicos. Olha lá. 2 elementos químicos. O H, que é a letra aqui, ó, representada hidrogênio, e você tem o oxigênio. Você tem 2 elementos químicos. Mas átomos, você tem 3. Ela já acabou, é? Tá tão bom. 3h45, professor. 3h45, né? Ô, gente, tchau, gente. Obrigado por tudo. Não, se você quiser terminar, pode terminar essa parte aí. É, professor. São 3 átomos, 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Aí você está vendo. E aqui eu tenho uma molécula. Aqui eu tenho uma molécula, para você ver. Essa molécula ela está sendo formada por 2 elementos químicos e também formada por 3 átomos. E é uma substância que a gente diz composta, não é verdade? Que tem 2 ou mais elementos químicos, ó. Então, ó, é uma substância composta. Se tiver apenas um elemento, é simples. Se tiver 2 ou mais, é composta. E dentre essas composições, nós temos os quantitativos de átomos e elementos. Então, aí a aula começa a andar. Você tem uma molécula, e aí você determina o total de átomos, total de elementos, busca nome dos elementos na tabela periódica e começa a aula a enganjar aí no decorrer das nossas semanas de aula. Por aqui eu encerro, agradeço vocês, muito obrigado pela participação, né? Uma aula de sábado maravilhosa, rende, a gente aprende, a gente discute, e quando menos espera, o tempo já foi. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Boa Tchau, noite. professor. Até Valeu. mais. Diga. Pode falar. Não, ele falou